Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa live do portal 11 do 11. Vamos fazer hoje essa live falando desse portal grandioso. Tá aparecendo o áudio para você? Ela Oliveira para fazermos essa live junto. Olá! Olá! Me ouve bem? Sim, ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem. Vamos começando essa live maravilhosa nesse dia lindo de portal. Tanta gente fazendo live hoje, né? Muita gente aproveitando esse portal incrível. Não tem como a gente passar por um dia desse sem que ele nos chame a atenção para um monte de coisas que a gente vai falar um pouquinho nessa live de hoje sobre esses. Não só a importância desse dia de hoje, porque todos os dias são importantes, mas o do que a gente vai ver daqui para frente, né? Em termos de energia, em termos de movimentação, em tantos níveis, né? E, bom, eu acho que é legal a gente começar a se apresentar aqui para quem não me conhece, pelo menos, né? Que eu tô aqui de convidada hoje no perfil da Mai. Pode começar a se apresentar aí. Então, tá, bom, eu sou Ela Oliveira, sou mentora e terapeuta. Fundadora junto com a Mai da Clínica Quarks. Hoje é um dia muito especial, inclusive a nossa primeira live, né, da clínica, que já começa num dia de portal como esse, do dia 11 do 11. E a gente tem desenvolvido e se aprofundado tanto nesses assuntos de criação da realidade, de neurociência, de análise do inconsciente, de como que funcionam as leis universais que a gente escolheu esse dia para dar um pontapé aí para uma série de coisas que vem vindo por aí que a gente vai contar mais pro final, né? Umas grandes novidades que teremos por aí. Com certeza. E é justamente sobre o como criar realidades diferentes, acessar os próximos níveis. E, inclusive, esse marco da clínica é um próximo nível que a gente está acessando, né, na própria prática. Estamos co-criando isso, então a gente quer falar um pouco hoje sobre esse chamado desse novo nível do despertar. Então sejam bem-vindas e bem-vindos. Verdade. Essa live, ela veio como um grande chamado até para saber, né? Para a gente se perguntar se a gente está de fato pronto para esses próximos níveis que a gente está caminhando para ir. Hoje aqui a gente não vai conseguir aprofundar esses assuntos, até porque determinados temas a gente precisa de um ambiente mais preparado, né? Para poder abrir algumas questões. Mas a gente sabe que daqui para frente a gente vai ter grandes revoluções acontecendo em nível planetário e a gente sabe que tudo que acontece no macro acaba acontecendo com a gente também, no micro. Então, é essa provocação que a gente quer trazer de primeiro, assim. Será que a gente está pronto mesmo para viver esse próximo nível? Porque até aqui nós chegamos. E gratidão pelo que passamos até aqui. Mas é muito interessante que a gente se coloque presente para esses próximos passos, né? Então, esse tema de portal aberto para que a gente consiga estar presente, para que algo maior está começando a se apresentar. Eu acredito que quem está aqui nessa live já busca autoconhecimento, né? Já caminhou durante um bom tempo por esses processos de autoconhecimento, de expansão da consciência, querendo saber mais de como se conecta melhor com a sua espiritualidade. Então, eu acho que quem está aqui já tem esse pé nessa jornada, nessa caminhada. E sabe que não é sentar no pudim chegar aqui. Muita moleza, não. A gente tem dias bons, tem dias menos bons.
Mas eu sinto, e a Mais sente, e a gente tem percebido outras pessoas sentindo também, um chamado para um próximo nível, né? E isso passa muito por uma mudança de fase em termos de. É como se a gente tivesse passado, atravessado o amanhecer, o jardim de infância da expansão da consciência, do despertar da consciência. E agora o convite é para que a gente passe para uma fase de um adultecimento Exato. dentro do nosso expansão de consciência, né? E esse é um grande chamado para esse momento e para as próximas fases que a gente vai passar a partir de agora, né? E esse chamado, ele não é só mental nem energético, é de alma mesmo, uma inquietude de todos os caminhos levando para esse lugar, enquanto a gente não assume esse empoderamento, essa postura de adulto, aquele chamado não aquieta. Fica ali consumindo a gente nos sonhos, dormindo, acordado também. E quando a gente nem percebe, de repente já tem um sinal fazendo uma convocação para esse lugar de novo. Então, a gente está aqui justamente para trazer isso, né, esse chamado que a gente sente, mas também para gerar conexão com quem também sente esse chamado de um próximo nível, reconhecendo que existe algo muito mais profundo para a gente descobrir. Faz como se fosse uma caça ao tesouro, mas que é aquela caça ao tesouro que você sente que enquanto você não resolver, enquanto você não encontrar, não te aquieta, não te deixa num estado de quietude e plenitude. Então, esse amadurecimento, ele não vem só com a maturidade, só com o passar dos anos. Ele está vindo principalmente por conta da fase planetária que a gente está vivendo. Esse chamado para o despertar da consciência da humanidade. E algumas pessoas específicas sentem isso muito mais profundamente porque estão mais conectados ao sutil. Mas não significa que por sentir de forma mais latente que a gente é melhor ou pior do que ninguém. Só porque a gente já está olhando muito mais para esse lugar, há muito mais tempo, buscando um autoconhecimento, se conectando com energias sutis há muito mais tempo. Então, esse lugar de chamar para esse despertar da consciência que a gente está vindo fazer é justamente para a gente se conectar com quem também está sentindo isso. Porque às vezes essa pode ser uma jornada um tanto quanto só, né? Solitário. Conforme a gente vai ganhando consciência, vai querendo ir mais fundo nisso, se conhecer, desbravar esse inconsciente, é normal que a gente suba um pouco a régua, né? Em termos de relacionamento, de amizades, e, enfim, relacionamentos em geral. E acaba sendo um lugar um pouco solitário mesmo. E a gente sabe o quanto que é importante nesse momento justamente a gente se unir, esses semelhantes se unirem, estarem próximos para que a gente consiga, de uma forma coletiva, elevar essa frequência. E isso demanda algo que a gente tem visto que muda o jogo, que é essa responsabilidade, né? Esse comprometimento mesmo com esse caminho. Porque a gente sabe que quando a gente, como você estava falando, quando a gente ouve esse chamado, não importa para onde a gente vá, né? Eu não sei mais se você já conhece, já ouviu falar sobre sobre Jonas, uma passagem que tem na Bíblia que fala sobre o mito de Jonas, em que ele ouvia o chamado divino para ir a determinada cidade, que era a cidade de Nínive. Ele tinha que ir para lá e espalhar uma mensagem naquela cidade. E ele sabia que era forte aquela orientação para ele ir para essa cidade, mas ele se recusava até o último minuto de cumprir essa missão. A ponto de, é claro que isso é uma elaboração mitológica, mas na Bíblia diz que ele foi engolido por uma baleia. E ele ficou escondido dentro da barriga dessa baleia, como se ali ele não fosse ouvir esse chamado. E aí, trazendo para a nossa conversa hoje, né, o quanto que isso nos ensina muito cara, não adianta. No momento em que a gente é convocado, que a gente
gente chega aqui na Terra e que a gente experiencia, bota o pezinho ali no despertar da consciência, mesmo que de longe, é inevitável. É uma coisa vai puxando a outra, a gente não consegue se esconder e a gente nem quer, porque provar disso é tão bom, a gente acessa um poder tão genuíno, natural nosso, e a gente consegue já ver resultados, e a gente já consegue se melhorar tanto que a gente quer mais daquilo. Então não adianta para aonde a gente se esconder, esse chamado ele tá ali, essa convocação ela vai estar ali. E como você bem disse, esse é um momento planetário que não dá mais, nem, não, como diz o nosso querido professor Hélio Couto, não tem nem muro mais para ficar em cima, né? Ou a gente escolhe de fato para onde a gente quer ir com a nossa vida, com a nossa consciência, ou a gente vai ser atropelado por tudo isso, porque tá ficando muito acelerado, muito sutil tudo. Então, por conta de toda essa equação, realmente há um convite para que a gente faça essa transição desse jardim de infância, onde a gente brinca ali de despertos, até que a gente comece a ir para um lugar onde de fato a gente assume esse controle da nossa realidade, do nosso inconsciente e passa a estar aqui no mundo sem ser do mundo, mas criando e usando das ferramentas que a gente tem aqui disponível para que a gente expanda e com isso traga outros junto, né, com a Com gente. certeza. Olha que, apesar de extremamente simbólico esse exemplo de Jonas, todos têm esse chamado de uma forma mais sutil em alguns, de uma forma mais latente em outros, mas principalmente depois dos 30, né? Vem essa intensificação desse chamado e as pessoas olham. Você que trabalha com propósito de vida deve ouvir muito isso de pessoas que fazem 30, 31, principalmente 33, falando: nossa, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu só tô sentindo que não é esse o caminho e agora eu tenho que me descobrir da onde tá vindo essa sensação, essa busca muito forte que tem ali no espírito mesmo. E esse portal que a gente está passando hoje, ele intensifica ainda mais esses chamados, né? Sim. Acaba que, por mais que na rotina, na correria, as pessoas não se avaliem muito, principalmente por conta dessa indústria de ilusão que a gente tem. TV, rede social, o tempo todo uma fuga da realidade, o tempo todo tentando fugir dos problemas, tentando criar algum tipo ali de prazer imediato, para não olhar e não reavaliar a nossa própria vida. Esse portal de hoje, eles têm esse poder, esse impacto de chamar a gente para reavaliar a nossa jornada individual. E principalmente, não só por ser um grande portal, mas também porque está chegando o fim do ano. Uhum. E aí a gente começa a repensar o que a gente fez até aqui. E reavaliar de novo, né? Tá, esse ano tá chegando ao fim, eu fiz o que eu queria, meus sonhos eu realizei, pelo menos uma parte, eu experienciei mais coisas boas, ou vivi no automático de novo, no modo repeat. Sim, e olha só que interessante, isso aí que você está falando dessa história toda de Jonas e do nosso propósito, né? Desse chamado nosso interno. Porque geralmente quando a gente chega nessa fase mesmo, depois dos 30 e tudo mais, quem já entrou em contato lá atrás com o seu propósito, entendeu que aqui é o meu lugar. Minimamente, isso aqui eu gosto de fazer e tudo mais. Geralmente, chega nessa época do ano, nessa fase da vida, repensa outros caminhos, ainda que dentro do propósito. Eu acredito que, por exemplo, muitos terapeutas, né, colegas terapeutas, se perguntam de tempos em tempos se é isso mesmo, se está na direção certa, se agora é hora de algum próximo passo. E aí que a gente volta para tudo isso que a gente começou a falar até agora. Ah, mas vocês estão falando de uma data, de um chamado e de um aceleramento e de uma convocação. Onde que tudo isso se linka? Primeiro que em termos de coletivo, por mais que a gente não esteja nem aí para o número de hoje, do 11 do 11, em termos de coletivo,
a gente sabe que há uma massa crítica pensando nesse 11 do 11. Então, por si só, a gente sofre, quer a gente queira, quer não, uma certa influência, né? Então, por que que a gente vai se deixar levar pelo automatismo, como você disse, ao invés de aproveitar esse dia que já tem um potencial muito latente de criação e a gente, de fato, olhe, faça bom proveito desse dia de hoje, né? E aproveite esse dia tão fértil justamente para essa avaliação interna de, tá, eu cheguei até aqui, não sei o meu propósito, beleza, quero saber a partir de agora. Tô sentindo esse chamado, legal, um ótimo momento para pensar sobre isso. Não, eu já sei o meu propósito, eu já atuo nele. Legal. É um convite para um próximo passo? Porque a gente, de fato, nós estamos aí às vésperas de grandes evoluções em termos de coletivo. A gente sim vai precisar estar muito estruturado em termos individuais, óbvio, né? Começa na gente. E sim, a gente vai ter muito espaço aí daqui para frente para que esses terapeutas, essas pessoas que já trabalham com seu propósito e tudo mais, avancem, porque a gente vai precisar, sim, de uma galera aí de linha de frente, aguentando o tranco. Ah, Elaine, mas tudo isso é muito. Parece até sensacionalismo. Nossa, mas isso é uma visão pessimista. Não, a gente não está fazendo alarde, levando para o medo de forma alguma. Muito pelo contrário. Se a gente está recebendo tantas informações assim de que é um momento para que a gente se prepare e a gente amadureça dentro do nosso propósito, dentro da nossa expansão de consciência, que a gente passe a ter uma disciplina energética, emocional, espiritual maior, um comprometimento ainda maior. Poxa, se a gente está recebendo essas informações, são informações muito privilegiadas para que a gente não leve um caldo de 2025, né? Para que a gente, muito pelo contrário, para que a gente consiga passar por todas essas revoluções e que a gente tire muito bem proveito disso. Sabe aquela coisa de que na crise, enquanto alguns choram, outros vendem lenços? Como que a gente pode ter proveito disso? Não de forma gananciosa, mas de forma presente, de forma consciente, para criar, aproveitar e acessar novas realidades para a gente e ajudar outras pessoas nessa caminhada, né? Então, por isso que eu acho que são tantos links que a gente vai abrindo aqui, não para esgotar o assunto, porque de fato não dá, mas para trazer essa provocação, né? Para as pessoas realmente pensarem o que vão fazer a partir de agora. Eu sempre gosto de lembrar de um tipo de provocação que me tirou de uma inércia e me colocou na rota certa. E foi dentro de um desses portais que eu acessei essa informação. Foi, se eu não me engano, foi no portal 10 do 10. Anos atrás, não sei precisar quando, eu senti de assistir um vídeo que tinha uma provocação sobre o que eu estava planejando para os próximos anos. E ali eu percebi que eu não estava planejando nada, apesar de ser muito sonhadora, de ter sonhos ousados e tudo mais, eu não tinha definido quais seriam meus objetivos de vida. Não tinha nada referente ao meu cenário de vida traçado. E aí a provocação que veio foi de tentar traçar metas para 5, 10 e 20 anos. E a partir dessas metas traçadas, eu ancorar ali um objetivo. Então, se eu tenho um objetivo de ser fundadora de algo dentro de 10 anos, eu tenho que abdicar de tudo que não me leva para esse lugar durante esses 10 anos. Se eu tenho o objetivo de ter um corpo específico em 5 anos, eu tenho que diariamente me trabalhar para dizer não para chegar nesse objetivo de corpo nesse tempo. Se eu tenho um objetivo de colocar, por exemplo, um livro best-seller, eu tenho que abdicar de pelo menos um tempo para estudar como escrever durante esse processo e também diariamente fazer uma pequena ação para que dentro desse prazo, 5, 10 ou 20 anos, eu tenha
tenha isso acontecendo, realizado. E isso trouxe muita clareza, tanto da maturidade de um adulto, né, que abdica de pequenos prazeres para conseguir realizar, quanto também de traçar um objetivo de vida. Então, o despertar também serve para questões diárias. Não só para a gente se elevar, não é nem no lugar de ser um Buda flutuante, como você fala. Sei. É no lugar mesmo de ser um ser humano que se realiza aqui, que contribui também com a humanidade e ao mesmo tempo é feliz e transborda. Então, a gente tem que aproveitar dessas acelerações, dessas informações que vêm mais rápido para a gente nesses portais, nesses momentos em que a gente está mais aberto por conta disso, por conta dessa energia do planeta, mas também aterrar aqui as informações necessárias. Porque senão a gente absorve tanta coisa que vira uma obesidade mental e a gente não faz nada. Então, depois que eu comecei a fazer isso, ficou muito claro para mim o que eu não deveria mais fazer. Porque antes eu não sabia para onde eu queria ir. E como já dizia meu amigo Coelho, da Alice, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E eu tava nessa jornada. E eu sei que muita gente que tá desconectada do propósito é porque não sabe para onde quer ir. Uhum. E aí fica meio perdida, é como se fosse uma bússola interna. Eu tô tão distante daquela estrada que era para eu estar, que essa bússola fica apitando aqui no meio do meu peito. Fica me chamando, fica me incomodando. E aí, conforme eu me aproximo da estrada certa, que está de acordo com o que eu quero, lá no inconsciente, que está de acordo com o meu chamado, aí isso vai aquietando, vai ficando leve, vai ficando prazeroso. Então, até uma analogia que eu gosto muito, que é da estrada cheia de árvores caídas, cheia de lama. Quanto mais árvores caídas naquela estrada, mais longe você tá da estrada certa. Porque ali tem tempestades. E se tem muitas tempestades é porque não é para você. O teu caminho tem que ser leve, prazeroso, fácil. E aí eu me lembro da nossa lei queridinha lá, que é a lei uma das leis universais, que é de menor esforço e máxima eficácia. O dar murro em ponta de faca não quer dizer. Pode ser um grande sinal, né? Pode ser um grande sinal de que não é por ali. A natureza, ela sempre vai encontrar esse caminho de mais facilidade para obter um resultado muito maior. Então, a gente vê isso em vários exemplos. O rio que se avoluma para passar por cima de uma pedra, ou ele contorna, porque ele sabe para onde está indo. O rio sabe que está indo para o oceano. Então ele vai encontrar um jeito de chegar no oceano. E geralmente ele encontra o caminho mais fácil para isso. Mas isso também não quer dizer que não vai ter o desafio, que não vai ter que não vai se requerer essa disciplina. E tem uma parte do livro Despertar da Consciência, que inclusive teremos muitas boas novidades sobre isso já já, que o Despertar da Consciência, o Neville Goddard, ele fala que não tem nada mais poderoso do que um homem disciplinado, ou uma pessoa disciplinada. E essa disciplina, olha que interessante, a forma como ele traz esse conceito de disciplina e até de produtividade, que a gente tanto fala hoje em dia, né? Essa disciplina, quando ela é depositada na criação da realidade desejada. Então, não tem nada mais forte do que uma pessoa disciplinada na hora de se tornar aquilo que ela quer ser. Na hora de assumir uma consciência do que ela quer ser. E aí isso volta muito para isso que você está falando, né? De quando você se percebeu que você não estava com a sua direção completamente setada, que você não tinha um planejamento, que você não estava fincada na realidade. Enquanto isso não acontecia, e é muito comum que isso aconteça com a gente nesse processo todo do despertar da consciência, porque nós vamos buscando tanto curso, tanto livro, tanto conhecimento, tanta coisa, que a gente fica realmente com tanta informação que a gente não sabe o que fazer com aquilo. Abre um monte de aba mental, se ocupa muito
ao invés de produzir naquilo que a gente de fato tem como objetivo. Então, e aí a gente de novo conecta pontos, né? Você falando de quanto que você planejou e quanto que você percebeu que aterrar foi ótimo para te trazer clareza para esses próximos passos, te trouxe essa energia do amadurecimento com o teu propósito, com a tua expansão de consciência. E isso leva a gente para essa questão da disciplina, desse comprometimento, de você agora olhar para tudo isso, para todo esse cenário que viveu até aqui e pensar, beleza, até aqui eu cheguei assim. Para muitas pessoas chegaram de uma maneira organizada, outras vão constatar que foi aos trancos e barrancos, que foi só levando chapuletada da vida, mas que conseguiu chegar até aqui. Ótimo. E daqui para frente, como que você decide que seja? E aí é quando entra um tema que a gente tem trazido muito à mesa, que é quando a gente passa a assumir o controle da nossa vida, da nossa realidade, que é quando a gente adultece, vai para uma nova fase de consciência e a gente passa a ter um papel de liderança e de influência na nossa própria realidade, e não deixando isso à mercê de ideias, né? Que o campo das ideias da gente fica muito movimentado, o imaginário fica com muito repertório, muita coisa acontecendo dentro do mental, e a gente acaba se perdendo o controle disso, né? E, bom, dentro de tudo que a gente tem estudado hoje em dia, tudo que a gente tem aplicado, visto de resultado dentro da análise do inconsciente, dentro da clínica, uma das coisas que a gente mais percebe que vai ser requerido daqui para frente é justamente esse ponto de presença, de retomar esse controle e de ter clareza de que daqui para frente realmente as coisas vão ter que ser diferentes. Estar em outro patamar, num patamar de maior, um novo patamar de expansão, né, de consciência. E esse lugar, ele tem muita conexão com essa movimentação de alma mesmo. Eu sempre falo que quando a gente encontra o nosso caminho, a gente impacta muita gente ao redor. Mas quando a gente não encontra o nosso caminho, a gente atrasa as pessoas ao nosso redor. Porque de ambas as formas a gente pode entender que está impactando. Uhum. Só que o impacto geralmente ele gera mudança. Então, a mudança, se você olhar independente dos polos, ela tem sim um lado positivo. Assim como o impacto, por exemplo, de um pedreiro que vai derrubar uma parede. Ele precisa de um impacto com ira, com força, com raiva. Porque com amor você não consegue derrubar a parede, desconstruir. Então, o impacto, quando eu falo dele, do lado positivo, ele gera mudança, mas do lado negativo também. Que depois combina com um resultado positivo. Agora, quando você não está alinhado com o que você quer, você atrasa os outros. É diferente de impactar. O impacto, ele gera, né, uma movimentação. Sim. O atrasar gera o contrário, uma paralisação. E muitas vezes as pessoas chegam pra gente atrasando os outros ao redor porque não se movimentam de forma nenhuma. E aí, geralmente, elas não se movimentam porque elas não conseguem entender o porquê estão aqui, não conseguem sentir essa conexão, não conseguem entender que fazem parte de todo e que precisam sim evoluir. Muitas ainda estão presas naqueles paradigmas de que acaba aqui a vida, outras estão presas em paradigmas, crenças de que a vida é ruim e que é sofrida e por isso não se movimentam. Outras estão presas ainda, e às vezes tudo isso numa só, nas crenças de que precisam ficar agarradas ali dependendo de outros. Não conseguem se movimentar por conta de uma dependência, de uma aprovação, uma dependência emocional, um medo de uma rejeição, um medo de não pertencer, de não fazer parte da família, de um grupo de amigos, de um grupo de trabalho. E essa preparação que a gente vai fazer vai também nesse lugar.
né? De trazer coerência para o espiritual. Fazer com que uma pressão, mesmo que externa, faça uma movimentação, gere impacto para Sim. sair da inércia mesmo. E aí isso impacta em todas as áreas da vida, seja nos relacionamentos, seja numa mudança financeira, seja numa mudança na transição profissional que não estava acontecendo, seja em relação pai e mãe, seja na saúde. Então eu acredito muito que a busca dessa autenticidade, ela traz muito esse movimento de impacto, seja para um lado ou para o outro, porque às vezes o que impacta é, por exemplo, uma doença, mas faz a pessoa se movimentar, procurar ajuda, se conhecer para conseguir se curar. E depois disso ela anda. É. E às vezes não, às vezes é esse chamado positivo, não que exista certo e errado, mas que também movimenta. Mas o que não dá é de ficar na inércia, é de só deixar a vida levar, vou Sim. ficar aqui no modo automático, de forma robótica, não percebendo o que acontece comigo, muito menos com os outros. E aí, quando a pessoa acorda, a vida passou, os filhos cresceram, ela não realizou nenhum sonho. E isso acontece muito justamente nesse momento, né? Que a gente olha e fala, caramba, 2024 já foi. Dá tempo de alguma coisa ainda? Justamente por conta desse automatismo que a gente vive, né? E você falando disso, antes, eu tenho uma listinha aqui que eu trouxe de cola para não esquecer de falar, a gente já vai falar sobre ela, mas antes você me fez lembrar do conceito de normose, que é quando a pessoa tem medo de ser. E dentro da psicologia transpessoal acaba sendo uma patologia. Imagina que você está adequado a uma sociedade doente, é sinal, não é sinal de saúde, né? Exato. De Krishnamurti, se não me engano, que ele fala que não é saudável que você esteja adaptado a uma sociedade doente. E quando a gente fica muito nesse lugar de no automático mesmo, de não sentir a vida passar e chegamos agora em novembro e começa a bater um desespero, uma angústia de que poderia ter feito diferente, o que acontece com as pessoas? Elas bate esse desespero agora, na reta final do ano, vira o ano, começa de novo. Mas por que isso? Porque não mudou internamente. Né? Aquela velha história de que não adianta você fazer uma listinha de ano novo e não ter as mudanças internas. Se você continuar na normose, ou seja, sendo normal viver a vida que tem levado, essa mudança ela não acontece de fato. Não adianta só colocar a listinha de ano novo, né? Se vestir de branco, querendo paz no final do ano, se realmente não há essa mudança interna. E aí, a gente está falando muito dessa coisa de adultecer, a consciência, que a gente está aí, né, no revelar de novas fases para todos nós aqui no planeta, para quem já está com a mão na massa trabalhando, quem está ouvindo agora, ou quem está ouvindo, assistindo a gravação e que já trabalha, né, já se sente dentro do seu propósito em relação a ajudar o planeta de alguma forma, terapeutizando outros, se trabalhando, é importante, e aí a gente falando desse adultecer da consciência, eu trouxe aqui alguns tópicos só para a gente sintetizar isso que a gente estava falando aqui, que é a disciplina energética e emocional, que foi algo que a gente já estava falando, né, de como que agora, a partir desse momento, mais do que nunca, essa disciplina energética e emocional, ela vai precisar ser ancorada no nosso dia a dia. E o que é exatamente uma disciplina energética e emocional? É você estar muito presente para essa qualidade de emoções e nutrindo a tua energia, cuidando da tua energia e fazendo o que tem que ser feito dentro daquilo que hoje provavelmente você já faz. E também, eu acredito, uma coisa que funciona muito para mim em termos dessa questão de disciplina energética e emocional é ter as minhas práticas espirituais e energéticas em dia. Que eu tiro ali o meu momento de manhã e faço aquilo com intensidade. Tô sempre checando como eu tô me sentindo ao longo do dia para que ao menor sinal de desalinhamento eu esteja muito presente para conseguir voltar. E é claro que isso é um exercício, né, Mai? Diariamente, o tempo inteiro a gente tá nesse trabalho
de se colocar em ordem. Agora, um outro que eu queria trazer aqui, aí vai conseguir falar lindamente também, é sobre a prática do desapego dos padrões antigos, dos padrões profundos, que era isso mesmo que eu tô falando aqui, né? Quando a gente vai. é, Quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, sair de um. Chegamos até aqui, queremos diferente. Como que a gente faz isso? Não adianta só planejar, botar no papel. Essa mudança ela tem que ser muito, muito interna, muito profunda, em níveis de memória celular, né? Eu sempre falo que é como se fosse ir para academia. Não é no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro que você vai ver o teu muscular gigante, imenso. É uma prática diária, é uma musculatura energética que você desenvolve, assim como a musculatura física. De tanto fazer esses rituais, seja relaxamento, seja uma meditação, seja uma respiração consciente, ou até mesmo estar totalmente presente durante o dia, durante uma atividade física, precisa ser com muita consistência diariamente mesmo. E aí vai ficando mais fácil. E a partir disso, você vai conseguindo ter mais consciência sobre o que está acontecendo ao teu redor, sobre os sinais que o universo está te dando o tempo todo, mas que você não via. E aí você vai entendendo também quais são os ajustes que calibram as coisas para que você tenha a realidade que você deseja. Então, às vezes o ajuste é uma decisão, mas a decisão consciente, ela exige um nível de autoconhecimento gigantesco. Uhum. E tem gente que faz isso sem nem perceber, de forma majestosa, sim, mas são poucos. Então, quanto mais você tem esse conhecimento interno, desenvolve ali esse racional sobre o sutil, mais poder você tem de forma consciente, é como se você conseguisse controlar mesmo as coisas que acontecem com você. Uhum. E aí você vai testando, vai treinando, aí levanta, tem um resultado melhor. De repente você cai, porque não teve ali o ajuste correto, não calibrou da forma correta, mas você já está ganhando expertise, está ganhando um conhecimento a mais de como atingir esse lugar. Quanto mais consciente, mais você sabe aonde ajustar o parafuso da rota ali, Exato. o parafuso certo para ajustar. E às vezes não é algo grandioso, só um Hum, pequeno É um ajuste que precisa grau, ser feito. é só um grau. Eu gosto de trazer o exemplo do navio, aqueles grandes cruzeiros. Eles estão indo em direção a determinado porto e eles estão numa velocidade. Às vezes a rota deles é desviada 1 grau. Cara, 1 grau de um cruzeiro numa velocidade, daqui a pouco ele vai parar do outro lado do mundo e não vai chegar no porto que ele queria, na direção que ele queria. Não, sim, mas esse 1 grau ele faz a diferença. Um pequeno ajuste que te coloca de novo nessa rota, né? E olha como é importante esse ponto da prática do desapego de padrões antigos, dessa forma antiga de ser e de como que está presente para essas coisas, esses contrastes que acontecem na nossa vida e que é isso que você está falando, né? Você ajusta uma coisa, pô, não deu certo, aconteceu diferente o resultado que eu gostaria. Se a gente olha para a vida de uma forma pedagógica, isso se torna dado para você entender o que não fazer. Uhum. Então, olha de novo o adultecer. Porque ao invés da gente, diante de uma decisão que a gente tomou, de um ajuste que a gente fez, o resultado não for o que a gente espera, ao invés da gente sentar e chorar, a gente vai olhar para aquilo e falar: beleza, eu só descobri uma forma de não fazer. Qual é o próximo passo agora? Porque senão a gente demora muito naquelas elaborações de coisas e a gente é terapeuta e a gente pensa muito parecido em termos de não adianta ficar lambendo ferida o tempo inteiro. Deu errado, doeu, ótimo. Entendemos que aqui não é um lugar para a gente ficar. Para onde que o que eu tenho que ajustar nessa minha rota a partir de agora? Para daí sim a gente entre no próximo item, porque a gente assume a responsabilidade sobre tudo que a gente manifesta na nossa realidade. E aí a gente passa por um nível avançado onde a gente vai conseguir manifestar na realidade de uma forma mais consciente, mais calibrada, até mais rápido, inclusive, porque a gente sabe que a intensidade ela acaba distorcendo o tempo
se a gente fizer com muita clareza e com muita inteireza esse exercício. Mas a gente só consegue chegar de fato nesse lugar de maestria, de criação de realidade, quando a gente lá atrás olhou para os tombos que a gente levou de uma forma pedagógica e aprendeu com eles ao invés de chorar, né? Exato. Até porque o lugar de choro, que é o da vítima, é o lugar de achar que mamãe vai vir aqui esfriar minha sopa e me dar na boca e às vezes até mastigar pra mim. Quando a gente fica nessa postura, tudo conspira pra gente continuar nela. A gente começa a se ver pequeno, os outros começam a nos ver pequeno. É como se o universo entendesse que a gente não tem força pra nada. E aí vira uma lamentação, eu fico lamentando sobre aquilo. Então, se eu lamento, eu coloco mais energia nisso e meu foco expande nisso. Ou seja, eu tenho muito mais disso. Fica muito mais difícil sair. Só que o contrário da vítima, e o vitimismo é um ganho indireto, ou seja, é uma coisa que a gente ganha, que o nosso inconsciente prefere ao invés daquele resultado positivo. Só que quando a gente assume a postura de autorresponsabilidade, é instantâneo e matemático. A gente começa a ter resultado. Porque aí a gente assumiu o poder de volta. Que sou grande, que dou conta, que isso aqui não é nada, que é só um problema, mas um problema é uma formiguinha perto de quem eu sou. E aí, esse se responsabilizar por fazer acontecer entra nesse lugar de eu não vou mais aceitar ser vítima. Até porque se eu crio tudo que acontece comigo, não sou vítima de ninguém. Nem de mim E a mesma. liberdade que isso traz, né, Mai? Porque às vezes a gente, falando assim, por exemplo, para quem nunca ouviu esse conceito de que somos 100% responsáveis pela nossa realidade, tem gente que vai falar assim, cara, eu não quero saber disso, porque é mais confortável terceirizar o problema, a, o não, a não conquista de alguma coisa, porque foi o governo, porque foi isso, porque foi aquilo. E Deus não quis. Que isso, quando na verdade, quando a gente assume esse lugar de responsabilidade, caramba, é uma liberdade gigante. O teu único trabalho vai ser entender como funcionam as leis, esses mecanismos todos, aplicar, medir, entender que quando deu errado foi porque não estava totalmente calibrado, como é que eu faço para calibrar melhor? E aí a gente vai para uma atitude muito mais proativa, né? Do que ficar só esperando o tempo de Deus. Eu tava num evento quarta e quinta, e aí muitas pessoas lá estavam falando que queriam contratar pessoas proativas. Que não encontravam gente proativa em lugar nenhum. Aí eu olhei pra eles e falei, sabe por que vocês não encontram? Porque quem é proativo tá abrindo sua própria empresa, tá trabalhando pra si. Exatamente. Então é por isso que é difícil encontrar esse tipo de pessoas. Por quê? E a gente cai no mesmo lugar de antes. A indústria da ilusão tá treinando as pessoas a se conformarem, a gostarem de estar numa zona de conforto, a gostarem daquilo que as deixa achando que elas não conseguem nada. Elas começam a serem doutrinadas a achar que nada podem, a achar que ou ela consegue dinheiro ou amor, não os dois. Ela começa a ser doutrinada a achar que ela é impotente, que ela precisa dos outros, que ela precisa ser fiel a pai e mãe a ponto de abdicar da própria vida. E numa fidelidade cega até, né? Ela começa a acreditar que a vida tem que ser prazerzinhos instantâneos, momentâneos. O fast food, a rede social o tempo todo, a TV, a novela, tudo vai sendo moldado para que ela não enxergue quem ela é, para que ela se distancie da verdade dela. Ela começa a achar que ela precisa de milhares de procedimentos porque nada dela é bom e bonito. E aí começa todo mundo, né, que é feito manada, a fazer os mesmos procedimentos estéticos para ficarem todo mundo igual. Isso aconteceu muito, né? E agora o efeito manada rebote. Todo mundo viu
como catastrófico foi, todo mundo tá tirando agora. É verdade. E você vê que olha como que esse mecanismo todo que você está falando e funciona justamente para manter as pessoas numa atitude infantil, mesmo sendo adultos, Não saindo né? da casa dos pais, sendo Tem, que é normal com 45 morar com pai e mãe. é. E você olha o tamanho disso, né? São pessoas que elas não. E aí não é um julgamento ou uma acusação, é uma constatação, é aquela coisa para a gente olhar para o que a gente está vendo agora e como que a gente faz para sair desse lugar, porque é muito fácil a gente ser absorvida por ele. Por um deslize, a gente acaba indo para esse lugar também, automático, manada e tudo mais. E qual é o intuito da gente estar trazendo esse ponto? Contraste. Não é aí que a gente tem que estar. Porque agora a gente entra, inclusive, no outro tópico, dentro disso tudo que a gente está falando do adultecer da consciência, que é o despertar da missão de alma num nível mais profundo. De novo, nós chegamos até aqui sabendo do nosso propósito ou não, enfim, como a gente já falou, mas é que agora a jornada é maior, a missão é maior, o jogo é outro. E agora, pelo jogo ser outro, a importância da gente, de fato, estar presente para para como que está a nossa atitude interna, a gente está mais nesse lado infantil da vítima, da manada, do não é comigo, eu não quero nem saber, ou a gente agora, a partir desse momento, a gente vai olhar para a nossa realidade e vai falar assim, o que é real para mim? O que eu quero daqui para frente? Como que vai ser daqui a 10 anos eu olhar para trás da minha vida e pensar assim, caraca, me orgulho do que eu fiz, combati o bom combate, sabe? Conseguir transcender o indivíduo e gerar um impacto maior na humanidade, no planeta, conseguir servir como eu deveria ter servido. Então, esse é um lugar de uma adultidade em termos de consciência. É essa responsabilidade, inclusive, com a tua produtividade, em ser um ser produtivo para o planeta. Cara, eu penso sempre, eu faço essa reavaliação e é um exercício muito legal para a gente fazer de tempos em tempos. Estou sendo produtiva para o planeta? Estou sendo produtiva para o coletivo, para a humanidade? Eu estou gerando mais do que estou consumindo, porque você falou uma coisa interessante. E isso acontece demais com qualquer um, ninguém está livre disso. O desperdício de energia e de tempo em rede social, por exemplo, rolando até o feed, aquela coisa toda que a gente já sabe. Porque a gente está sempre naquela expectativa de que vai encontrar algo novo, que vai virar mais uma chave, que vai isso, que vai aquilo, sem que a gente está passando mais tempo consumindo do que produzindo. Então, até isso é legal a gente trazer para a contabilidade dessa reta final do ano, aproveitando a energia desse dia e repensar isso. Preciso calibrar o que hoje na minha energia para que eu tenha mais disciplina energética e emocional, para que eu consiga fazer uma avaliação do que eu preciso desapegar. Sabe aquela coisa de que eu sou assim mesmo. Porque meu ascendente me fala que eu sou assim, e aí acabou, faz o que com essa informação? Vai assumir esse lugar, ele está te gerando resultado, está sendo produtivo para a humanidade, não está? Então, eu acho que é legal repensar. Então, o que tem hoje que seria legal desapegar daquilo, decidir não ser mais assim e quebrar esse hábito de ser assim, se ele estiver sendo improdutivo? E aí, com isso, a gente consegue calibrar a nossa maestria em termos de criação de realidade. A gente assume as rédeas da criação de uma vida que a gente deseja viver, de um mundo, de um planeta que a gente deseja viver, e isso faz com que a gente destrave novos níveis em termos de missão de alma. E aí a gente entra nessa energia que a gente vai sentir muito daqui para frente nessas próximas semanas. 2025, 2026 será o ápice. A gente não vai aprofundar isso aqui agora porque não tem tempo, mas enfim, a gente vai ter um lugar para isso, onde a gente vai viver sim uma nova onda e que
quem já sabe sua missão de vida vai precisar ir mais fundo nela. E quem não sabe, de fato, é o momento agora de se abrir para que isso se apresente de uma maneira ainda mais clara, né? Porque, de fato, a gente vai precisar de muita mão na massa daqui para frente, né? Exato. E o que afasta a gente de encontrar esse caminho? É o passar do tempo no automático, ao não estar presente, ao não nos perceber aqui e agora. Inclusive, as pessoas têm a sensação, e me relatam muito, que os anos cada vez passam mais rápido. Mas, na verdade, não. Continua passando no exato tempo que passava antes. Não mudou nada em relação a isso. O que mudou foi o acesso da gente a novas formas de nos entreter e não ver passar o tempo. Então, geralmente, quem fala que chegou no fim do dia e não teve tempo de fazer nada, ela passou 2 horas no celular no mínimo e nem percebeu. Porque eram de formas picadas, alternadas. Aí não está presente para si, aí não tem tempo para si mesmo, nem para fazer uma meditação, uma reflexão, nem para estar presente também para um autocuidado. Aí não está presente também para a família, não vê mesmo o tempo passar. E aí, se desconectar do seu propósito é muito fácil, principalmente para quem não sabe, nem se conectou. É, com certeza. E nem parou para perceber que existe um propósito, um chamado, algo a se fazer aqui para a humanidade, para o coletivo. E, Mai, a gente já tá inacreditavelmente chegando na fase de live e eu quero deixar esse sentimento de convocação mesmo, para que nesse dia a gente consiga sair desse automático, quebrar esse padrão de anestesia e que a gente consiga se reavaliar, se olhar, decidir, tomar decisões também faz parte daquele adulto consciente, decidir o que quer, decidir o que não quer, focar no que deseja e fazer exercícios, que eu até trouxe uma outra listinha aqui para deixar como dica para esse dia de hoje, antes de dormir, ou para você que está ouvindo gravado, não tem problema. O tempo não é linear, você pode fazer isso agora, onde você estiver, mas acho que de tudo que a gente possa passar aqui de lista de exercícios, eu acho que eu vou falar por mim, depois você dá a sua dica aí, mas eu acho que o mais importante que tudo isso é você realmente parar tudo por alguns minutos e se sentir, sabe? Sentir a vida acontecendo dentro da gente. Botar a mão no coração, sentir ele batendo, sentir que tá viva, porque por incrível que pareça, até isso entra no automático. E a partir desse contato com você mesmo, cara, se pergunta, e aí? O que você quer daqui pra frente? É possível tudo. Saiba que tudo é possível. Só decide. E aí se provoca, né? No que eu quero ver o que vai acontecer depois que eu tomar essa decisão. E ir até o fim com ela e trabalhar dentro desses pontos que a gente colocou aqui, de novo, de 100% de realidade, de responsabilidade pelo que você cria, desapegando do que você não quer mais e saindo desse automático, mas principalmente se sentindo a vida em você e sabendo o seguinte, cara, foi te dada uma missão antes de você chegar aqui. Você sabe disso, você só provavelmente esqueceu. E para aqueles que já sabem o que veio fazer aqui nesse momento, saiba que um novo nível está destravado. Em termos energéticos, planetário, coletivo, foi destravado um próximo nível. Então, se abre para entender que próximo nível é esse. Provavelmente vai ser demandado aí algumas ações que podem ser doloridas, de deixar alguma coisa para trás ou de ter que estudar de novo mais alguma coisa, enfim. Cada um vai saber, mas é o momento. Sabe, essas conversas que a gente ouve de transição planetária, revoluções vão acontecer, taraná.
Pois bem, a gente vem sentindo na pele já há algum tempo que de fato isso tem acontecido. E daqui para frente mais coisas vão acontecer. Não só, não digo catástrofes nem nada, mas sim grandes transformações. E a gente vai precisar estar muito presente para tudo isso. E o que vai fazer com que, seja quem for que esteja aí do outro lado, consiga é se indignar com a situação atual e decidir agir. Eu vou porque não tá dando mais de ficar aqui. Estou tentando caber dentro de uma caixa que é menor do que eu sou. E é literalmente a metáfora da borboleta. Enquanto ela não aceita, ela tá lá como lagarta e não aceita entrar no casulo e se permitir se transformar, se permitir sair daquele estado confortável, passar pela dor ali momentânea para conseguir se transformar. Enquanto a gente fica tentando não crescer, mais dói, pior fica. Então precisa existir uma raiva que vem de dentro, uma inconformidade, uma sensação de eu não quero mais, eu não me conformo mais com essa situação, com viver na situação atual, porque não está prazeroso, não está bom. E olha que legal essa frase, a palavra que você falou do não me conformo, eu gosto sempre de trazer a etimologia da palavra, né? O significado da palavra. Conforme significa que você está na forma de alguma coisa. Então, quando você fica inconformada com algo, significa que você não quer mais estar naquela forma, naquela pele, vivendo aquela situação, moldada àquela situação. Porque às vezes a gente passa tanto tempo dentro de um formato que a gente vira aquilo, né? A nossa identidade se torna aquilo. E quando você fica inconformada com aquela situação, é um ótimo passo, porque significa que você já não quer mais estar conforme na forma daquilo. E aí é o próximo passo, é você encontrar a forma que você deseja dar para a tua realidade, né? Ou até experienciar várias para depois entender se quer entrar em alguma forma. Sim, sim, com certeza. E, Mai, a gente tem uma pequena novidade, né, que a gente já quer deixar no ar aí, essa aqui, na verdade, foi uma live para inaugurar Anunciar. uma nova fase aqui para gente, aqui na clínica, e com tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Hoje foi a primeira de uma série de lives que a gente vai começar a partir de amanhã, de segunda a sexta, às 7h21 da manhã. Então você pode tomar um café com consciência, um café consciente com a gente, onde a gente vai falar desse assunto mais profundamente, trazendo os ensinamentos do Neville Goddard, desse livro aqui, né, do Despertar da Consciência. Vocês podem ver que a gente já tem um bom material aqui documentado para que a gente compartilhe os maiores insights desse que a gente considera ser um mapa do tesouro da criação da realidade e de uma expansão de consciência em níveis muito mais elevados do que a gente experimentou até agora. Então fica aí esse convite para você assistir, acompanhar, estar com a gente às 7h21 da manhã, a partir de amanhã. E essa série de lives vai desaguar em algo muito legal, né, Mari? Num retiro que a gente está planejando, dedicado para o despertar da consciência, para elevar a consciência de quem quiser e sentir-se chamado para ir junto. Para a gente mudar a nossa realidade, mudar a realidade das pessoas ao nosso entorno, para a gente ajudar a elevar a vibração do planeta e ajudar nessa transição planetária. Então tem um propósito muito maior por trás aí desse chamado. Então, essas lives vão levar para esse retiro e quero convidar vocês para essa etapa, para estarem ali junto com a gente, tomando esse café com consciência todo dia, 7h21 da manhã, para a gente realizar esse chamado aí, para a gente materializar esse chamado. Exatamente. E ir mais fundo e mais longe nesse despertar da consciência. De novo, acredito que você está aqui hoje, ou quem está ouvindo depois, já passou por muitas etapas dentro dessa busca espiritual e a gente sentiu
que é o momento de avançar. Então, se isso veio pra gente, a gente quer compartilhar com outras pessoas que também, com certeza, estão ouvindo esse chamado aí de um passo ainda mais maior na direção de uma consciência, de um ganho de consciência, de um aumento do coeficiente de luz. E com certeza isso transborda para todos os lados, né? Eu quero agradecer demais quem ficou aqui até o final, quem está assistindo essa gravação, quem vai estar com a gente lá na live amanhã de manhã cedinho. Eu amei estar aqui falando um pouquinho só, mas assim, muito pouquinho. A gente a gente trouxe só um Aí, vislumbre, intro de tudo que vem por aí, né? desse grande job que a gente pegou, É trabalho. espiritual. Uhum. Obrigada, Carla. Obrigada por estar aí com a gente, pelas felicitações. Essa etapa a gente vai compartilhar cada pedacinho com vocês e cada etapa dessa jornada, nossos aprendizados, a gente quer trazer aqui para vocês também, não para guardar para a gente, mas também para transbordar. É isso. Obrigada a todos, obrigada, Mai. E vamos Obrigada, Elia. às visualizações e meditações aí dentro desse portal, ainda dá tempo. É isso aí. Façam suas intenções, suas conexões, a meditação de vocês e se conectem com aquele chamado que vocês têm aí dentro de vocês para ter o direcionamento correto. Que essa resposta vem de dentro, mas quando você busca, sempre acessa. É isso. É isso. Mai, Um beijo, uma boa noite. boa noite a todos. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.